Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vos convido a ler a Bíblia Sagrada. Vamos dar início aqui ao livro de Juízes. Leremos o capítulo 1º, 2º e 3º. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus. E feriram eles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom Quiriate-Arba. E feriram a Sesai e a Aimã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era dantes o nome de Debir Quiriate-Zefer. E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate-Zefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: Que é o que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá no deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz.
E viram os espias um homem que saía da cidade e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição, e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio deles em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azé expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Aquzibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, eles foram tributários aos moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate, e apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim, porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e desde a penha, e dali para cima. Juízes, capítulo de número 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual se fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e aforam-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram
ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubavam. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Juízes, capítulo de número 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Quenas, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor,
e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo de suas vestes e a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente, porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou no cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse Eude: Tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala, e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos, e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou, enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: Segue-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Amém? Que Deus ajude a todos e continue nos abençoando em nome de Jesus.